Mensagem, como já a apóstola disse, é domínio próprio. E o que é domínio próprio? Se não é você se policiar ou você deixar de fazer algo que você gosta. Isso é domínio próprio. É você querer falar e você não falar. É você querer comer e você não comer. Isso é domínio próprio. É você renunciar todas as suas vontades. A Bíblia Sagrada ela ensina sobre domínio próprio e em Gênesis capítulo 2, capítulo 1, verso 26, a Bíblia ela vai ensinar que Deus, quando ele cria o homem, Deus ele vai dar domínio para o homem, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que estão sobre a face da terra. Então, na verdade, o homem foi criado por Deus não para ser dominado, mas para dominar. E o que nós vemos na face da terra hoje são os homens sendo dominados facilmente e não tendo esse domínio próprio. Deus já criou o homem para que ele tenha esse domínio. Mas os homens estão deixando ser dominado em vez de dominar. E o que mais difícil de um homem dominar não são os peixes do mar, não são as aves do céu, não são os animais que estão sobre a terra. A área mais difícil de um homem dominar é a si mesmo. Essa é a área mais difícil. Porque hoje vemos o homem dominando os peixes do mar. Eu nunca vi. Eu fiquei impressionado vendo as pessoas pescando uma baleia. Como? Se uma baleia tem tanta força e eles pescam a baleia. Tubarões. Os animais a mesma coisa, as aves do céu a mesma coisa. Por quê? Porque Deus deu o domínio sobre eles, mas eles não conseguem dominar a si mesmo. E o domínio a si próprio é um fruto do Espírito. Isso quer dizer, quem é cheio do Espírito tem esse fruto de dominar a si mesmo em algumas áreas. Não é fácil não, mas Deus ele dá vitória para que nós venhamos dominar a si mesmo. Então o homem foi criado para dominar e não ser dominado. Só que hoje vemos o homem sendo dominado pelo álcool, vemos o homem sendo dominado pelas drogas, vemos o homem sendo dominado pelas suas próprias cobiças. Ele se entrega e assim é dominado, perdendo o controle de si mesmo. A Bíblia Sagrada diz que para se tornar discípulo de Jesus, a pessoa tem que ter o domínio próprio. O próprio Jesus, no capítulo 16, versículo 24 de Mateus, Jesus vai olhar para todos aqueles que o seguem e diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é o ter domínio das minhas próprias vontades e as minhas próprias ações e reações. Jesus está dizendo que quem quer se tornar um discípulo dele tem que negar a si mesmo. Jesus está dizendo, tem que dominar as suas ações, tem que dominar as suas vontades, tem que dominar a si mesmo para se tornar discípulo de Jesus. Porque não dá para seguir a Jesus fazendo a minha própria vontade. Não dá para seguir a Jesus não dominando as minhas ações. Não dá para seguir a Jesus não dominando as minhas próprias vontades. Não tem como. Ou nós negamos a si mesmo, ou seja, dominamos a nós mesmos, tendo esse domínio, ou não seremos servos e discípulos de Jesus Cristo. Por que Jesus está dizendo isso? Porque não dá para segui-lo fazendo a minha própria vontade. Não dá para segui-lo fazendo o que eu quero. Não dá para segui-lo fazendo aquilo que penso. Para seguir a Cristo, tem que renunciar a si mesmo, ou seja, tendo esse fruto do domínio próprio. O apóstolo Paulo disse que
no capítulo 9, verso 25 de 1 Coríntios, que todos lutam ou todos correm e se abstêm de tantas coisas e alguns para alcançar uma coroa corruptível. E ele vai dizer, mas nós em tudo se domina para alcançar uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo está fazendo aqui uma referência aos atletas da época. Ele percebendo e observando os atletas, ele percebeu que em tudo eles se dominam e se abstêm. Para quê? Para poder alcançar uma coroa corruptível, que era a coroa de vitória, que um atleta, ao chegar ao lugar determinado, ele receberia essa coroa. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele começa a perceber e observar, ele começa a observar que todos se dominam, todos se abstêm. Ou seja, eles não comem o que querem, não bebem o que querem, não vai para onde quer. Eles precisam se policiar, eles precisam se abster de alguns alimentos para poder estar em forma e para poder alcançar o objetivo, que é a coroa corruptível. O apóstolo Paulo, fazendo um paralelo sobre isso, ele vai dizer, eles se abstêm de algumas coisas para alcançar uma coroa que é corruptível, que acaba, que é corruptível, que se torna ferrugem, que é corruptível, que é passageira. Nós também temos que se abster de muitas coisas na terra para poder alcançar a coroa incorruptível, que é a vida eterna. Ou seja, eles se dominam. Eles têm domínio próprio. O meu primo, ele luta... Eu esqueci o nome da luta agora. Pode ser mais ou menos isso. KFC, não sei como é que é o nome. Como é que é o nome? UFC. E ele não come o que quer. Ele não bebe o que quer. O meu primo não. Não vai para onde quer, não fica na madrugada. Ele precisa se preparar para poder lutar com o seu oponente, que a luta é marcada a tal dia, e ele precisa se preparar mais de 3 meses se preparando, ou seja, se abstendo de muitas coisas para que ele possa alcançar a coroa corruptível. O apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras ele está dizendo, vocês pensam que para alcançar a coroa corruptível tem que pegar tudo, comer tudo, fazer tudo o que quer? Não. Para alcançar ela, tem que se abster de muitas coisas na terra para poder alcançar essa coroa. Ninguém vai alcançar essa coroa se não tiver esse domínio próprio. Se não se dominar. Se não se frear, se não se abster. E isso é domínio. Uma pessoa que não pode comer um bolo de chocolate, vê um bolo de chocolate na mesa de casa, e ela opta por não comer, essa tem domínio. Essa tem domínio próprio. Isso é ter domínio próprio. E para alcançar essa coroa, vai ter que renunciar a muita coisa. Aí você pergunta para mim, mas é de um dia para o outro? Lógico que não. É aos poucos. Hoje você mata um leão. Amanhã você mata outro, um urso. E daqui a pouco vem um gigante e você vai matando um por dia. Até alcançar a coroa corruptível. Fala para o teu irmão, você vai conseguir. Porque Jesus não te chamou para ser um derrotado. Ele te chamou para ser um vitorioso. E você vai alcançar essa coroa incorruptível em nome de Jesus de Nazaré. A verdade é que nem tudo eu me domino. Lógico que não. Não tem como. Mas eu vou lutando. Assim como os atletas vão lutando, nós também vamos lutando dia após dia. E eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos alcançar essa coroa incorruptível em nome de Jesus de Nazaré. O domínio próprio é tão importante na vida de um cristão que Salomão, no seu auge da sabedoria, em Provérbios 25, verso 28, ele vai dizer: como uma cidade derribada que não tem muros,
assim é o homem que não tem domínio próprio. Aí você vai ter que pensar. Então quer dizer que um homem que não tem domínio próprio é como uma cidade que não tem muros? Sim. Salomão está descrevendo as cidades da sua época. A cidade que tinha muro levantado ao seu redor, era uma cidade protegida. Era uma cidade que os inimigos não entravam, porque tinha os muros ao redor da sua cidade. Lembra da cidade de Jericó? Os muros colossais que tinha ao redor da cidade é para a proteção da cidade. Aí eu já entendi tudo aqui. Já sei o que Deus está me dizendo. Assim como a cidade derribada que não tem muro, que fica vulnerável ao ataque dos inimigos, assim é um homem que não tem domínio próprio. Fica vulnerável ao ataque de demônios em sua vida. Uma cidade sem muros é uma cidade fácil de ser dominada. Uma cidade sem muro é uma cidade onde os inimigos entram com facilidade. Assim é um homem que não tem domínio próprio. Os nossos inimigos, que não é o nosso vizinho, nem meu parente, nem ninguém, são as potestades. Tem facilidade de me dominar. Tem facilidade de entrar. Porque eu não tenho esse domínio próprio. Então eu sou como uma cidade derribada. Sou uma presa vulnerável e fácil para o inimigo das nossas almas entrar e me dominar. Só que nessa noite Deus está dizendo: tenha domínio próprio. Assim está dizendo para mim também. Para que nós não sejamos como uma cidade derribada sem muro, que fica vulnerável aos ataques dos inimigos. Deus está dizendo: tenha domínio próprio para que o inimigo das nossas almas não tenha facilidade de entrar e de nos dominar. Porque uma pessoa que não tem domínio próprio, o inimigo das nossas almas nos domina fácil. É fácil, fácil, fácil. Ele nos domina. Mas agora eu quero ver ele olhar para alguém e ver essa pessoa lutando para ter domínio próprio. Ele não consegue entrar e dominar e destruir nenhuma área da nossa vida. Porque quando você tem domínio próprio ou luta para ter, pelo menos, Satanás não entra e não destrói a tua casa, não destrói teu ministério, não destrói o teu casamento, não destrói teu emprego. Porque você está pelo menos lutando para ter esse domínio próprio. Então quando ele chega, ele diz: opa, aqui tem muros levantados, eu não posso entrar. Fala para o teu irmão: e aí, você é como uma cidade derribada que não tem muro? Ou você é uma cidade erguida que tem muros ao seu redor? Rapaz, o negócio é tão sério que o Salomão vai comparar isso, hein? Fica vulnerável. O inimigo faz o que quer porque não tem proteção. Então, peraí. Então, o domínio próprio é uma proteção. Quando eu tenho domínio próprio, eu me protejo dos ataques de Satanás. Ele não me domina fácil. Ele pode lançar até a seta para fazer algum tipo de coisa errada. Mas quando eu tenho esse domínio próprio, eu bato o pé e falo: não. Existem alguns exemplos de pessoas que não se dominaram e tiveram um fim terrível. A primeira é Eva. Eva, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha dado a ordem dizendo: não comam. Satanás, incorporada na serpente, enganou Eva. A Bíblia diz que Eva, vendo que a árvore era agradável aos olhos, boa para se comer e de dar entendimento, ela pegou do fruto e comeu. Ou seja, ela não teve domínio próprio. Ela pegou e comeu. Não se dominou. Não teve domínio próprio. A consequência foi
que não só ela pecou contra Deus, mas também induziu seu marido a pecar contra Deus. Sabe o que eu aprendi aqui? Quem não tem domínio próprio, não é só ela que vai, leva alguém sempre com ela. Aqui foi ou não foi? É verdade. Já percebeu no lar que alguém não tem domínio próprio? Por exemplo, o esposo que não tem domínio próprio, não é só ele que vai. Ele leva ele, o filho, leva a esposa, leva tudo. Foi o que aconteceu aqui. Não foi só Eva que pecou, induziu também o seu marido a pecar. O segundo exemplo de pessoas que não teve domínio próprio foi Caim. Deus disse: o pecado está diante de ti, mas cabe a ti dominá-lo. Caim teve inveja de Abel, porque Deus recebeu a oferta de Abel e não a de Caim. Caim sentiu inveja, levou seu irmão para o campo. Só que Deus conhece o coração. E Deus, vendo por dentro que Caim planejava em matar o seu irmão por inveja, Deus disse: Caim, o pecado está diante de ti, mas cabe a ti dominá-lo. Deus está dizendo: eu sei que você quer matar o seu irmão, mas eu te dando a oportunidade de dominar esse pecado e não cometê-lo. Está vendo o que Deus está dizendo aqui? O pecado está diante de nós, mas cabe a nós dominá-lo. Deus está dizendo: cabe a mim querer fazer ou não. Ele foi e matou seu irmão, mas ele poderia muito bem não ter matado, porque Deus disse: cabe você dominá-lo. Você não pegou não? Não é Deus que vai descer aqui e dominar o pecado por mim, sou eu que tenho que tomar atitude. Porque tem cristão que quer que Deus faça, Deus vai, Deus não sei o que, é você que tem que fazer, não é só Deus não. Deus está dizendo para Caim: Caim, eu poderia muito bem descer, mudar a tua mente, mas eu vou deixar isso para você fazer. Então Deus está dizendo: o pecado está diante de nós, a prostituição, o adultério, a mentira, a falsidade, tudo está diante de nós. Aí Deus fala assim para nós: mas cumpre a ti, cabe a ti dominá-lo. Deus está dizendo: você que sabe se faz ou não, você tem domínio sobre ele, basta você querer exercer o domínio. O terceiro exemplo aqui é Sansão. Sansão não teve domínio na área sexual. Tinha força, vencia exército, mas não vencia a sua natureza. E a concupiscência sexual o derrubou. Sansão era cheio. Sansão tinha o Espírito de Deus. Sansão tinha a força dada pelo Espírito de Deus. Mas uma área que ele não tinha domínio próprio era a área sexual. Caiu nos braços de Dalila. E Dalila, fazendo carinho na sua cabeça, ele revela todo o seu segredo. Você não pegou não? Quem não tem domínio próprio fala o que não é para falar. Quem não tem domínio próprio revela segredo, como Sansão revelou. Ele começou a abrir a boca e dizer: se cortar minhas tranças, eu quebro o pacto com Deus. Porque esse era o pacto. Não passar navalha na sua cabeça. Porque ele era narizeu. Passou navalha, o Espírito de Deus, ó. Porque quebrou o pacto com Deus. A aliança com Deus. Mas o que Deus está me chamando a atenção aqui é isso. Ele não teve o domínio próprio. Falou o que não era para falar. Revelou o segredo que não era para revelar. É assim. Quem não tem domínio próprio fala o que não é para falar e revela aquilo que não é para revelar e quebra a aliança que Deus tem com ele. Esse fruto é importantíssimo, hein?
pensando agora nele, estudando e pregando, eu vou aprendendo, e eu vi que, meu Deus do céu, quebra até aliança com Deus. Fala o que não é para falar e revela até segredo que não é para revelar. Porque tem segredo que é só você e Deus, irmão, não é para falar para ninguém. Mas não tem domínio na língua e fala que não é para falar, irmão. Aí, ó, quebra a aliança com Jesus. Foi o que aconteceu com Sansão. A quarta pessoa e personagem da Bíblia que não teve domínio próprio foi Davi. No capítulo 11, o exército sai para guerrear, Davi fica no palácio, ocioso, começa a andar no pátio. Quando ele olha, ele vê alguém que está se banhando. Betseba. Ele olha e cai na cobiça dos olhos. Não se dominou. Mandou um mensageiro dizendo para ele ir até a sua casa. Ela foi até a sua casa e ele coabita com ela, cometendo então o adultério. Sabendo do adultério, ele manda matar o marido de Betseba. Comete agora o homicídio. Por não ter domínio próprio. Ele comete dois pecados, o adultério e o homicídio. Pega a mulher do seu próximo e ainda mata o seu companheiro. Então quem não tem domínio próprio é assim. Mata aqueles que estão do seu lado. É pregador matando pregador, cantor matando cantor, porque não tem domínio próprio. Só que existe mais um aqui que é Salomão. Salomão parece que é igual Sansão e Davi. Deus deu uma ordem para Salomão dizendo: você vai assentar no trono, mas tem uma ordem. Não case com mulheres estrangeiras. Foi a mesma coisa de Deus ter falado assim: case. Porque foi 300 concubinas e 700 princesas. 1000 mulheres, ou seja, o ano tem 365 dias, ele tinha uma por dia. Tudo estrangeira. Das mulheres que Deus disse: não case. Não teve o domínio, casou com 1000. Deus tirou o trono. Tirou a posição. Porque não teve o domínio próprio. Então, olha o que eu aprendi aqui. A posição que Deus me coloca, se eu não ter domínio próprio e não me policiar, Deus tira. E coloca alguém que tem domínio próprio no seu lugar. Ananias e Safira. Ananias e Safira venderam a propriedade. Trouxe a metade do dinheiro aos pés dos apóstolos. O Espírito de Deus toma. Pedro disse: se você ficasse, era teu. Se você não desse, também era do teu poder. Por que mentisse ao Espírito Santo? Trazendo a metade. Ninguém engana Deus. Não tiver esse domínio. Qual era aqui o domínio? Se levassem, estava no poder deles, eles não pecariam. Se eles levassem, também estava no domínio deles, eles não pecariam. Onde foi o pecado? Tem querer enganar o Espírito Santo, levando somente metade. Não teve o domínio na área da finança. E quem não tem domínio na área da finança, sempre faz coisa errada com a finança que Deus deu. Eles agiram de forma errada com a finança que Deus deu, com o terreno que eles venderam, que é o próprio Deus que deu. Agiram de forma errada. E quem não tem domínio próprio, gasta o que não é para gastar, pega o salário e faz coisas erradas no Eita, é isso aí. Gasta naquilo que não é pão. E não paga ninguém, só fica devendo, nem para ofertar tem. Para dizimar então, passa longe. Porque não tem domínio próprio com as finanças. Você ganha 1.500 por mês, quer gastar 2.000? 1.200 e pouco. Irmão, vigia na terra. Tem que saber trabalhar com o dinheiro que Deus te dá.
Ananias e Safiras não soube trabalhar com o dinheiro que Deus deu. Se você recebe 1.200, você vai gastar 1.500. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar agora, eu vou passar o cartão de crédito. Não faz isso não. Espera você receber, vai juntando. Quando você tiver o dinheiro na mão, você vai e compra e não deve nada para ninguém. Então tem gente que não tem domínio próprio com as finanças. Não tem. Não tem. Só que tem os personagens que tiveram domínio próprio. O primeiro deles é José. José na casa de Potifar. A esposa dele pediu para que ele se deitasse com ele. E ele, tendo esse domínio próprio, não se deitou. Saiu correndo. Aí é homem mesmo. Sai correndo. A mulher de Potifar pega a sua capa, acusa ele de estupro. Ele vai parar no cárcere. Só que Deus está olhando tudo lá do céu. E quando Deus percebe que ele está no cárcere, Deus vai arquitetar um plano para exaltar José no Egito. Ele vai interpretar um sonho. A notícia chega no ouvido de Faraó. Faraó manda chamar José. José interpreta o sonho que ele teve. E Deus o exalta e coloca ele como governador. O cargo de governador não existia. Mas quando Deus quer exaltar alguém que tem domínio próprio, Deus faz com um cargo que não exista passe a existir. Somente para... Então fala para o teu irmão, compensa dominar. Compensa ter o domínio próprio. Sabe por quê? Ainda que te acusem como acusaram José, ainda que te lancem no cárcere como lançaram José, Deus vai te dar vitória pela tua força e pelo teu domínio próprio. Então compensa. Aprendi aqui agora com José que ter domínio próprio, muitas das vezes, nós vamos sofrer algum dano. Mas lá na frente, Deus vai nos recompensar. Os que tiveram domínio próprio foi Daniel e os seus 3 amigos. Quando chegaram na Babilônia, o rei ofereceu um banquete. De todas as iguarias do rei eles tinham que comer. Mas eles tiveram domínio próprio e não resolveram comer das iguarias que colocaram na mesa do rei. Isso é domínio próprio. É você estar com fome, olhar para uma mesa, ver a mesa recheada de coisas gostosas e você não resolver comer. Aí eu entendi. Eles eram judeus. E o alimento que estava na mesa do rei da Babilônia eram alimentos que eram oferecidos para ídolos. Eles, como judeus, não comeriam coisas sacrificadas a ídolo. Ainda que estejam com fome, ainda que a comida era boa, eles resolveram se dominar no apetite e não comer, somente comer legumes. Sabe o que Deus fez em recompensa? Deu inteligência, um espírito de revelação que nenhum teve na Babilônia. Você não pegou? Mas Deus, Ele está dizendo aqui, quem estiver lutando para ter domínio próprio e não fazer o que quer, Deus vai derramar da sua graça sobre a tua vida. Como você nunca ouve, Deus vai fazer. Está escrito. Quem quer receber esse espírito de revelação, o espírito de Deus aí? Receber o espírito de sabedoria. Porque tiveram domínio próprio e não comeram das iguarias que o rei colocou na mesa. Então, peraí. Então esse fruto do espírito traz benefício. José, Deus exaltou. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Deus deu espírito de sabedoria que ninguém na Babilônia teve como eles. Jesus, ao ser tentado pelo diabo no deserto, Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando, um jejum total. Não bebeu água,
e não comeu pão. Satanás aproveitou da fragilidade humana e se apresentou fazendo 3 tentações. A primeira foi: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Para que transformar em pão? Porque Jesus quebraria o jejum e comeria o pão. Mas Jesus, como tem domínio próprio na parte humana, disse: apartai de mim, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi a primeira investida. A segunda investida levou ele para um monte muito alto e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que peguem na tua mão e não deixe o teu pé tropeçar em pedra. Ele disse, teve domínio próprio. Ele disse: apartai de mim, Satanás, porque está escrito: não atentarás o Senhor teu Deus. Venceu mais uma vez. Mas como o diabo não desiste fácil, tentou a terceira investida. Levou Jesus para o pináculo do templo e disse: tudo isso eu te darei se me prostrares e adorares. Jesus, como tem domínio próprio e não se deixou levar pela glória do mundo, Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus venceu as 3 tentações porque teve o domínio próprio. Aí a Bíblia diz que Satanás se retirou e Deus enviou os seus anjos com pão e água e o serviu, e ele se alimentou. Os anjos desceram e passaram a servi-lo. Amém? Então compensa pelo menos lutar para ter domínio próprio em algumas áreas da nossa vida. Porque Deus, Ele dá vitória. Deus, Ele dá vitória para quem renuncia. Deus, Ele dá vitória para quem se policia. Deus, Ele dá vitória para quem se segura, que nem a apóstola, se segurou, que a vontade era pegar no pescoço. Falar um monte, mas se segurou. A vitória vai chegar, sabia? Chegou na vida de José. Chegou na vida de Daniel, seus 3 amigos. Chegou na vida de Jesus. Fala para o teu irmão aí, também vai chegar na tua. Se esforça para ter domínio próprio. Irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda a ter domínio próprio. Assim como Daniel, como José, como Jesus, que tiveram esse domínio próprio e receberam grande bênção da tua mão. Assim também nos dá graça, Senhor, que teu Espírito, que esse fruto do Espírito esteja em nossa vida, para nós renunciarmos, se policiarmos e não fazermos tudo aquilo que nós queremos, mas renunciar para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus, amém? Olha para cá. Vocês duas, para de conversar, vocês duas aí. Estou de olho em vocês duas. Amém? É, vocês duas mesmo. Amém? Escute, irmão. Tenha domínio em tudo que você faz. Em todas as áreas. Amém? Em todas as áreas. Você vê quando uma criança ela começa a andar, ela não tem firmeza no pé. Ela vai andando, as perninhas vai virando, mas conforme vai passando o tempo, ela vai criando firmeza. De um ponto que ela já não anda, ela quer correr. Assim somos nós no mundo espiritual. Nós também temos que ter firmeza.
Não podemos a vida toda ficar cambaleando no meio do caminho. Amém? Senhor, nesta noite, o Senhor falou muito forte aqui, irmão. Em todas as áreas. Amém? Tenha domínio. É engraçado que Deus tinha me dado algo no meu coração. E o nosso irmão falou aqui sobre Gênesis. Deus deu para nós o domínio sobre tudo da face da terra. Só que é engraçado que nós não tomamos posse disso. Tem gente que não consegue se libertar de um cigarro, de um vício, mas você tem domínio próprio. Tem gente que tem uns costumes, uns vícios. E quando eu digo vício, eu não digo vício de cigarro, de bebida, mas às vezes a língua, a pessoa não consegue ficar sem falar de outra pessoa. Ou a pessoa não consegue planejar nada na vida dela sem contar para outra pessoa. Ela não consegue, ela não segura a língua. E quando vai tentar concluir, não consegue, porque aí você não sabe para quem você contou, e a inveja vem e paralisa a tua vitória. Começa a ter controle, irmão. Começa a ter controle de tudo na tua vida. O Senhor te deu domínio sobre isso. Amém, igreja? Quando você aprender a ter controle, a tua vida vai começar a andar melhor. Pode ter certeza disso. Pense numa pessoa, irmão, que era os 5 minutos, era eu. Se alguém falasse algo, eu também falava. Se alguém olhasse para mim de cima e baixo, irmão, eu já perguntava o que era. Mas agora, a carne não reina, quem reina é o Espírito. E quando alguém olha para mim, eu olho para ela e diz, meu Deus, coitada dessa vida. É verdade, irmão. Eu não sei vocês, mas quando eu olho para uma pessoa, eu não consigo dizer, olha que homem é esse, olha que mulher. Não, eu olho e diz, meu Deus, é uma vida que precisa de Jesus. Amém? Então, nesta noite, em nome de Jesus, tenha domínio próprio em tudo que tu vai fazer. Não faça dívida além do que tu possa pagar. Ai, Senhor, entra lá no banco. Deus entra, irmão. Mas também Deus sabe aonde você está fazendo. Deus entra, oh meu Deus, como Deus entra? Deus usa alguém para te abençoar. Usa. Mas Ele usa, irmão, quando Ele sabe que você não tem condição. Não quando você quer gastar mais do que além que você não pode. Amém? Aí eu vou fazer compra. Eu vou comprar sapato, mas se você não tem dinheiro, faz igual, irmão. Ora a Deus, aí o marido dá, ela não gosta, aí dá para você. Aí a outra tem lá, diz, eu ganhei um sapato e eu vou te abençoar. E assim, irmão, Deus vai tocando no coração do irmão para te abençoar. E você vai andar toda bonita, todo bonito, e o povo vai lá dizer assim, essa aí tem dinheiro, essa aí tem dinheiro, mas não sabe. Hã? É assim que Deus faz, irmão. Eu escutei uma pastora dando testemunho que o marido tem dono de loja de carro, concessionária. E Deus falou para ela, você pegue o carro tal e você vai na minha filha abençoar. Ela falou, é, Senhor. Então tá bom. Foi lá, pegou o documento, falou, é seu. Quando ela olhou aquilo, a chave, ela começou a chorar, falou assim, tem 3 meses que eu estou orando e jejuando para Deus me dar um carro. E Deus tocou no coração daquela mulher. E deu para ela, irmão. Escute bem, o poder da oração move o coração de pessoas a teu favor. Quantas pessoas que estão aqui, irmão, que não conseguiam, não tinha condição de ir para a viagem dia 30, Deus deu ordem a alguém para pagar para outra pessoa. José falou assim, apóstola, eu não vou, mas eu quero pagar, porque Deus está mandando pagar. E ele pagou. Se você está orando para ir, Deus vai tocar no coração de alguém. E alguém vai se comover e obedecer para pagar para você. Mas se você estiver na oração e ser obediente, porque até para ser abençoado, tem gente que é difícil.
Se você está orando, irmão, pode ter certeza que a vitória vai vir sobre a tua vida. Amém? Pode ter certeza, irmão, que a vitória virá sobre você. Amém? Mas tenha domínio próprio em tudo, principalmente no que falar. Amém? Porque o que machuca, a Bíblia falou que machuca não é o que está dentro, é o que sai, né? Quando sai, ai meu Deus, machuquei meu irmão. Pense antes, irmão. Amém? Pense antes de falar. Amém? Até parente, parentela. Amém? Pense antes de falar, querer ofender. Amém, igreja? Amém, igreja? Fica difícil dar um glória, né, em palavra assim, mas eu prefiro palavra assim. Porque você vai sair daqui aprendendo a se dominar a si mesmo. Você vai sair daqui aprendendo a crescer. Amém? Tiramos aqui Débora. Débora é pequena, não consegue ainda andar. Ela não tem domínio próprio. Você pega meu filho, o Kelvin Miguel, que está fazendo hoje 5 anos, você vê que ele já tem mais domínio próprio do que ela. E domínio próprio leva a crescimento. Se você quer crescer, seja em que área você for querer crescer, tenha domínio próprio. Amém, igreja? Palmas bem alegres ao Senhor. Glória a Deus. Foi forte essa palavra, né, igreja? Cada culto é um culto diferente do outro. Domingo o culto aqui pegou fogo. Hoje o culto veio aqui para ter domínio. Amém? Igreja, lá atrás está tendo uma cantina abençoada, tem bolo, tem baguete, tá bom? Usa o som de acaba com tudo, mas pague. Se você já deve a cantina também, já passa lá, faça um favor, já acerta. Ah, eu tenho um cartão de crédito, que nem o evangelista falou aqui, né? Mas se você só tiver o cartão, eu tenho maquininha também. Tá bom? Acerte a obra de Deus. Tudo que entra ali é para a obra de Deus. Tá bom? Vamos orar. Se colocar os seus pés, vamos orar. Vamos embora para nossas casas, né? Dia 20. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Aproveitar que está cedo ainda. Deixa eu falar uma coisa. Levante a mão quem vai para dia 30. Isso. Quem está se preparando para ir? De jejum, de oração. Quem está se preparando? Isso. Foi falado aqui na pregação. Até para receber tem que se preparar. Tá bom? Entra no propósito. Senhor, eu quero que o rompimento venha sobre a minha vida. Quero receber dom naquele lugar. Quero sair daquele lugar transformado, com sede de Ti, Senhor. Amém? Então, se prepare no jejum e oração. Faça igual a diaconisa Caicai, né? Colocar o nome dela, diaconisa Caicai. Caicai e treme-treme. Tremeu, o povo caiu, Amara. Amara está tão sensível à presença de Deus, que se sopra, a mulher já está no chão. É o poder do Espírito Santo. Mas você precisa buscar. Busca, recebe. Mas você receba e também saiba devolver e entregar para alguém. Quanto mais você recebe, mais você entrega. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tem gente que ele só recebe. Aqui tem muita gente, ô evangelista, que tem dom. Deus derramou dom sobre eles. Mas não faz nada com aquele que Deus deu. Para que você está recebendo? Para guardar? Se Deus está te dando, é para você entregar para alguém. É igual eu recebo, quando eu estou aqui no Mistério Mesmo, eu recebo tipo uma descarga. Uma descarga elétrica, eu não consigo segurar o corpo. O que eu vou fazer, eu vou ter que jogar para alguém. Tum. E a pessoa que se vire lá no chão. Treme, caia, fala em língua, se vire lá, mas eu vou ter que jogar para eles. Eu não vou segurar aquele que Deus está me dando, não. É para vocês também, igreja. Amém?
Vamos orar. E outra, aqueles que não acertaram as suas passagens, por favor, se muito tardar, dia 20, porque eu já falei com o motorista que vai levar cada um de vocês, tá bom? Não fique esperando diminuir o valor, que eu sei que não vai diminuir, porque tem 20 pessoas, certinho, é R$ 400, já está contado direitinho, tá bom? Ah, vai diminuir. Amém. R$ 1 para cada um diminuiu. Pronto. É muita coisa? Não fique esperando a igreja, acerte, porque eu tenho que acertar com o motorista. Porque se você não acertar, eu não acertar com ele, cada um vai ter que se virar para ir. Porque estão pagando o dinheiro para ir e para entrar. Está faltando poucas pessoas, muitos já acertaram, tá bom? Você está pagando só para entrar, mas como é que tu vai entrar se você não for? Aí você vai, chega lá, fica lá de fora, e aí? Vai receber lá de fora? Amém? Então vamos acertar até amanhã, para que eu possa mandar também para o rapaz já, que eu já falei com ele ontem e falei com ele hoje de novo. Vai sair uma remessa lá do Quarentenário, de frente da padaria, já combinei com ele. E a outra remessa vai sair daqui de cima da padaria Padoca, tá bom? Aí a gente só vai marcar o horário de se encontrar lá. Soberano Deus, eterno Pai. Pai eterno, Pai querido, nessa noite, mais uma vez, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, aonde, meu Pai, foi um culto, meu Pai, de ensino, Senhor. Uma doutrina, meu Pai, abençoada para que nós, meu Pai, cada vez mais se encher da Tua presença. Venha entender, meu Pai, a Tua palavra cada vez mais, Senhor. Aqueles, meu Pai, que vieram no culto nessa noite para aprender, sentar, ouvir, meu Pai, a Tua palavra, Pai. Que eles venham entender detalhe por detalhe do que foi falado nesse lugar. E a igreja, meu Pai, seja toda tomada, meu Pai, do Teu poder nessa noite. Meu Pai, leva Teu povo em paz, levando da bala perdida do homem sanguinário, do homem que maquina o mal contra cada um de nós. Em nome de Jesus, coloca a mão na posição de receber. Que a graça e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja diga, e operando Deus, posso todas as coisas. E quem te fortaleceu nessa noite? Somente Ele, amém? Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Igreja, antes de vocês sair, vamos bater parabéns para o meu filho, vamos? Ele está fazendo aniversário hoje, o Ismael Pedro, o Kelvin Miguel, tá bom? Vem cá, filho, vem. Vem cá. Vem, terra de mistério, milagre vivo. Vem cá. Parabéns para você. Segura aqui. Quer tocar com o pai? Quer lá na rua? Parabéns para o Kelmi nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Kelmi fica mais velho na presença de Deus. Foi chamado de Kelmi, é o nome de Deus. Vai. Parabéns pra você nessa data querida. É bênção sobre bênção, é glória sobre glória, com Jesus. Está encerrado.